Minha namorada me disse que estava com uma amiga, mas essa amiga estava comigo escolhendo um anel de noivado. Como eu confronto minha namorada sobre a mentira dela? Deus, isso é complicado. Juro que minha vida parece um filme agora. Desculpe pela formatação estranha, estou usando o celular e é minha primeira vez postando em um fórum assim. Eu, homem de 28 anos, estou planejando propor a minha namorada de 3 anos, mulher de 26 anos. Agora, sou péssimo em escolher joias. Sou o tipo de cara que não vê problema em joias em formato de coração, sério, por que são consideradas tão feias? Então, sempre que quero comprar algo para minha namorada, costumo pedir ajuda a uma de nossas amigas em comum. As melhores amigas dela são todas minhas amigas também, e nos damos muito bem, então pedir ajuda a elas para escolher joias é algo com o qual estou acostumado. Quando chegou a hora de escolher o anel, consultei a melhor amiga da minha namorada, a Justine, nome fictício. Eu e a Justine somos bem próximos, e ela conhece minha namorada melhor do que qualquer pessoa, inclusive eu. Então, quando minha namorada saiu para visitar a irmã e o sobrinho recém-nascido, convidei a Justine para vir até minha casa me ajudar a escolher um anel. A Justine e eu olhamos alguns catálogos, mas decidimos que não estava nos levando a lugar nenhum e seria melhor procurar profissionais em uma joalheria. No entanto, eu não sabia quando minha namorada voltaria para casa, então a Justine e eu pensamos em uma mensagem esperta para avaliar quanto tempo tínhamos. Perguntei a ela quando ela estaria voltando para casa, pois estava pedindo comida para a viagem e queria saber quando dizer a eles para terem a comida pronta. Ela respondeu dizendo que levaria algumas horas, pois tinha se encontrado com a Justine para ir às compras. Agora, obviamente, isso me pegou de surpresa, já que a Justine estava dentro da minha casa. Mostrei a mensagem para a Justine, e ela parecia tão confusa quanto eu. Não é incomum para minha namorada marcar encontros com pessoas assim, para fazer compras, almoçar, etc. Ela é uma pessoa muito espontânea e adora fazer planos de última hora. Então, normalmente, eu acreditaria nessa mensagem sem hesitar. No entanto, obviamente, isso tinha que ser uma mentira. Quando ela chegou em casa, agiu completamente normal e eu fingi estar tudo bem, mas tem sido muito difícil agir como se estivesse tudo bem. Pedimos comida para a viagem, comemos juntos e nos aconchegamos no sofá depois. Até agora, ela percebeu um pouco que algo está me incomodando, mas simplesmente não consigo contar a ela o que é, olhar para ela me machuca. Não sei o que fazer. Minha namorada e eu não temos problemas de confiança e contamos tudo um ao outro, então essa mentira está me consumindo. Quero muito perguntar a ela sobre isso, mas se disser que sabia que ela estava mentindo, terei que explicar o motivo, e realmente não quero fazer isso. O que faço? Sei que ela mentiu para mim, mas não sei como confrontá-la sobre isso. Devo simplesmente esquecer? Isso não vai parar de me atormentar. Por favor, ajude. Edição. Desculpe pela falta de respostas, meu dia tem sido agitado e há muitos comentários. Agradeço a todos que já comentaram, eu valorizo todos eles. Segunda edição. Desculpe novamente pela falta de respostas, pessoal. O dia tem sido realmente louco. Meus pais estão se mudando e tenho ajudado eles. Além disso, nunca experimentei tantos comentários em uma postagem na minha vida. Vou conversar com ela hoje à noite, assim que ambos estivermos finalmente acomodados depois de um dia tão agitado, e atualizarei amanhã. Atualização. Olá pessoal. Oh meu Deus, por onde começar? Meu último post recebeu muita mais atenção do que eu poderia imaginar. Digamos apenas que foi um pouco avassalador. Sério, a quantidade de pessoas implorando por uma atualização foi um tanto desumanizadora de certa forma. Como se eu não fosse uma pessoa passando por algo, mas sim uma história. Mas eu entendo, eu só quero dizer muito, muito, muito obrigado por todo o apoio e pelos comentários maravilhosos. Recebi muitos conselhos excelentes que me ajudaram a lidar diretamente com o problema. Também recebi muitos comentários e mensagens muito gentis. Foi incrível. Também recebi muitos comentários que me fizeram perceber o quão tóxico este subreddit pode ser. Havia muitos comentários que apenas diziam coisas como ela está traindo, acabou e nem confronte-a, apenas saia. É esse tipo de conselho que pode arruinar relacionamentos que só precisam de um pouco de trabalho. E obrigado às pessoas que me disseram para agredir minha namorada, me chamaram de vergonha para o meu gênero, e o melhor de tudo, me disseram que eu deveria incentivar um caso porque isso me proporcionaria ótimas experiências mais tarde na vida. Vocês me fizeram dar boas gargalhadas. Para a atualização.
decidi confrontar minha namorada. Eu pensei em usar algumas das mentiras sugeridas pelas pessoas, mas elas simplesmente não fariam sentido. Dizer que encontrei a Justine em algum lugar, bem, eu disse à minha namorada que tinha que ficar em casa e fazer coisas pela casa, e por isso não pude acompanhá-la para ver minha cunhada. Dizer que a Justine estava me ajudando a escolher joias, não faz sentido ela vir até a nossa casa para me ajudar a escolher uma peça de joia, a menos que fosse algo sério, como um anel de noivado. Se eu apenas quisesse comprar uma joia como presente para ela, eu pediria sugestões aos amigos dela ou pediria que me enviassem fotos de joias que ela poderia gostar. Tudo acontece por mensagem de texto. Nenhuma das desculpas fazia sentido. Então, decidi ser honesto. Basicamente, eu disse que sabia que estávamos pensando em nos casar e que ela provavelmente sabia que um pedido de casamento estava próximo, então convidei a Justine para me ajudar a encontrar o anel perfeito para ela, e coincidentemente, esse foi o dia em que ela disse que iria vê-la. Então, qual é a situação? Ela imediatamente começou a sorrir como uma idiota e me questionar sobre o pedido de casamento e o anel, mas então voltamos ao assunto de onde ela estava e ela confessou o que realmente estava fazendo. Não, ela não estava traindo. E não, ela não estava escolhendo um anel para mim, a quantidade de vezes que isso foi comentado foi louca. Então, algumas pessoas são apaixonadas por cachorros e outras por gatos. Bem, eu sou uma pessoa apaixonada por cobras. Cresci com cobras durante toda a minha vida, mas eu nunca senti que poderia ter uma porque minha namorada sempre ficou desconfortável com a ideia de viver com uma cobra, o que eu respeitava completamente. Além disso, o processo de comprar e criar uma cobra é muito diferente do de comprar e criar um cachorro ou gato. É bastante complicado. Então você pode imaginar minha surpresa quando minha namorada me mostrou uma foto dela segurando a mais fofa jiboia do Quênia que eu já vi. Desnecessário dizer que minha namorada ia me surpreender com uma cobra. Vamos buscá-la na próxima semana, me avise se você quiser ver uma foto dela, ela é tão fofa. Definitivamente, não esperava por isso e me sinto mal por ter estragado a surpresa, mas tudo bem. A vida está boa. Desculpe se este não é o desfecho que vocês queriam ou esperavam, apenas uma cobra. Ah! Obrigado por lerem. Meu marido, homem de 38 anos, não acredita que eu, mulher de 39 anos, o amo. Para referência, vamos chamar meu marido de Jack e minha filha de Lily. Jack e eu estamos casados há cerca de 10 anos, namoramos por 5 anos e temos uma filha de 4 anos. No geral, tivemos um relacionamento absolutamente maravilhoso. Claro, ocasionalmente passamos por momentos difíceis, mas sempre nos recuperamos mais fortes do que nunca. A maioria dos nossos amigos nos vê como o casal ideal também. Nunca duvidei que ele me ama e tenho me esforçado ao máximo para retribuir esse sentimento, mesmo quando ele não estava em casa com frequência durante nossos primeiros 5 anos de casamento, mas ele voltou para casa depois disso, pois foi promovido. Temos uma ótima comunicação e já estou planejando como abordar isso com ele, mas uma segunda opinião seria boa, caso alguém já tenha lidado com algo semelhante. Ontem, ele estava fazendo um exercício muito acrobático no nosso quintal. Ele faz isso todos os dias, mesmo quando está quase delirando de febre, o que foi hilário de ver. Eu brinquei dizendo que ele me deixaria para se tornar um monge. Ele apenas congelou por um segundo e respondeu, talvez, depois que a Lily crescer. Claro, isso poderia ser apenas uma brincadeira, mas tive uma sensação ruim no meu estômago e continuei provocando. Ele quase caiu, o que é muito estranho, já que ele tem um excelente equilíbrio, e me pediu para sair para que ele pudesse se concentrar nas coisas dele. Isso especialmente aumentou a sensação de mal-estar. O restante da conversa aconteceu durante o jantar. O resumo do que ele disse foi algo como, os sinais estão todos lá. Ele mencionou que não temos sido tão românticos ou íntimos ultimamente. Ele até mencionou algo sobre menos atração da minha parte, o que não é verdade. Em seguida, mencionou semanas de silêncio, mas eu não me lembro disso acontecendo de jeito nenhum. Ele mencionou sua ausência frequente, mas eu não tenho saído muito, exceto com meus amigos para jantares. O que não acontece com muita frequência, apenas 4 vezes por semana no momento. Houve algo sobre iniciativa. A única coisa que fazia um pouco de sentido era o fato de eu ter substituído o tempo de casal pelo tempo com amigos ou jogos, mas isso não acontece com tanta frequência. Posso contar apenas 2 ou 3 vezes na semana passada em que fiz isso. E ainda tínhamos 1 hora ou mais do tempo planejado de 3 ou 4 para passarmos juntos, então ele não deveria ter problemas com isso. O que ele disse em seguida honestamente partiu meu coração, e eu quase comecei a chorar ali mesmo. Eu não acho que você me ame tanto quanto eu te amo, mas tudo bem.
Vamos criar nosso filho, envelhecer e apenas existir até morrermos. Já tenho alguns hobbies que me fazem feliz. Não posso fazer de você a única responsável pela minha felicidade, seria injusto. E ele disse isso com a expressão mais séria possível, como se estivéssemos falando sobre o clima ou como foi nosso dia. Tentei fazê-lo entender que isso me machucou, mas parece que não teve impacto algum. Ele continuou me encarando com um rosto impassível e, honestamente, me senti aterrorizada. Depois, dormimos na mesma cama depois que ele colocou a Lily para dormir e abraçamos como sempre, o que foi tão estranho para mim. Eu tenho trabalhado muito para manter nosso relacionamento, então ouvir isso dele me machucou profundamente. É ainda pior porque o que ele descreve se parece exatamente com os pais dele. São duas pessoas amargas e velhas que ficaram juntas para criá-lo e continuam juntas por sabe-se lá qual motivo. Nunca os vi demonstrarem amor um pelo outro e apenas uma vez em relação a ele. Ele sempre foi muito atento a essas coisas e disse que nunca quer ter algo assim. Há alguns anos, ele disse que estava tão feliz por não sermos assim e que tinha muita sorte de ter alguém que realmente o amasse e não fosse simplesmente parar de amar porque as roupas estavam dobradas de forma errada. Isso me fez apaixonar novamente, saber o quanto eu significava para ele. E então, a tudo que ele disse, honestamente, não consigo me lembrar de algo como não falar com ele ou silêncio. Mas lembro de como a mãe dele costumava esquecer as coisas. Como se ela fizesse algo errado, fosse apontado o erro e, em seguida, ela esquecesse que isso aconteceu. Uma vez, ela estava falando algo sobre como pessoas do meu tipo têm menos chances de ter sucesso nos negócios e deveriam se tornar donas de casa. O que é estranho porque ela é advogada e ele certamente não disse nada parecido e está muito orgulhoso das minhas atividades de renda passiva. Meu marido a confrontou sobre isso de forma séria ontem e me defendeu. Eu não gostei que ele tenha dito na época que eu ganhava mais do que ele, porque tinha medo de que sua mãe falasse algo, mas ela recuou depois disso. Ela esqueceu desse incidente no dia seguinte. Não conseguia se lembrar do almoço, do que fizemos ou de qualquer som durante aquela hora. Ele não queria que eu passasse por isso, mas eu insisti, pois a família é muito importante para mim, então voltamos algumas vezes. A mesma coisa aconteceu pelo menos 2 vezes, a Mira mudando para ele. Estou orgulhosa dele por enfrentá-la, mas ela não consegue se lembrar de nada disso. Eventualmente, recebi uma aprovação meio relutante dela. Seu pai não se importou muito e disse desde o início, o que quer que te faça feliz, o que foi legal. Estou chorando muito na casa de uma amiga. Eu queria levar a Lily comigo esta manhã, mas ela estava no meio de uma aula com o Jack ajudando-a em uma atividade que a professora deu, então eu fui sozinha. Me sinto tão despedaçada agora e não sei o que poderia ter acontecido para ele pensar assim. Tive alguns anos ótimos desde que ele voltou para casa há cerca de 5 anos e aliviou minha carga ao cuidar da Lily. O que aconteceu? Alguém tem experiência lidando com algo assim? Isso é uma completa quebra da minha confiança e estou sofrendo muito com o que ele disse. Qualquer conselho é bem-vindo. Pretendo voltar para casa no almoço e jantar, pelo bem da Lily, mas vou tentar conversar com ele depois de me acalmar por um dia. Edição: 4 horas depois, eu cancelei meus planos para esta semana e não contei nada aos meus amigos sobre o motivo. Uma das minhas amigas próximas, que é muito amigável com qualquer marido, sempre pergunta por ele quando vou às casas deles, mima e brinca com minha filha, sugeriu que fosse meu marido e disse que ele era controlador e outras coisas. Eu disse para ela parar, mas ela não parou, e ninguém do grupo fez nada para impedi-la. Alguns até se juntaram a ela. Cortei todos eles da minha vida, não consigo acreditar nisso. Edição: 5 horas depois. Trabalhando no que dizer esta noite, também trabalhando em substituir o tempo com amigos por noites de encontro. Alguém disse que tenho que fazê-lo se apaixonar por mim novamente, esse é um objetivo. Edição: 7 horas depois. Voltei para casa, terminei em grande parte a lista de coisas para dizer. O encontrei repetidamente batendo os ombros em uma árvore, na verdade, deixando uma marca nela. Lily estava assistindo e comendo sorvete. Ela parecia cansada, mas não queria entrar ainda. Vou preparar o jantar hoje à noite. Atualização. Isso correu melhor do que o esperado. Gostaria de poder dizer que houve abraços cheios de lágrimas e que passamos uma noite apaixonada reacendendo nosso casamento em tempo recorde, como em um filme de vida real. Mas não. Ainda assim, isso é o que eu chamaria de um dos melhores cenários possíveis. Primeiro, vou esclarecer algumas coisas que percebi que as pessoas estão interpretando completamente errado com base no outro post. A maioria parece pensar que eu
Passo várias noites fora sem ele durante a semana, 2, 3 vezes no máximo. 4 foi um caso excepcional e me expressei mal. Não inicio o sexo, sou a única que inicia e sou rejeitada metade das vezes, o que, como você pode imaginar, está fazendo maravilhas pela minha autoestima. Literalmente tenho que passar minutos convencendo ele para conseguir mais do que 3 vezes por semana. Cancelar planos com ele regularmente para ficar com amigos, quero dizer que não, mas estou começando a duvidar do meu próprio julgamento. Ele não é convidado com frequência para sair com os amigos, ele é convidado para todas as noites com os amigos, ele simplesmente prefere não ir. Aventura amorosa, não estou indo a festas ou clubes ou algo assim, isso é um limite rígido que estabeleci para ele também, os encontros e jantares geralmente acontecem em algumas casas abaixo na casa da minha ex-amiga. A 10 minutos de caminhada. Pareço desinteressada nele, nos interesses dele ou na nossa vida familiar, nem sei como responder a isso, estou cansada. Por que você está rindo dele estar delirando e ainda ter vontade de treinar? Eu estava ao lado dele com uma toalha, uma cama inflável e água. Ele literalmente se arrastaria com os dedos para treinar se pudesse, acho que tenho o direito de dar uma risadinha depois de tanto preparo para a segurança. Agora, vamos para a atualização. Aquilo poderia ter sido melhor, mas posso dizer com confiança que fiz tudo o que pude ontem. O jantar foi muito bom, Jack e Lily adoraram suas refeições e depois fiz o que um comentarista sugeriu e perguntei a Lily. Você ama a mamãe? Ela respondeu sim. Você ama o papai? O sim foi ainda maior. Você acha que o papai ama a mamãe? Outro sim adorável. Você acha que a mamãe ama o papai? Silêncio. Senti como se tivesse levado um tapa. Não tenho certeza se isso se mostrou em meu rosto porque Jack imediatamente se colocou entre nós e acariciou o cabelo dela. Ele disse bem alto e animado, é claro que ela ama, pegou-a no colo e a levou para a cama enquanto fazia cócegas nela. Tenho certeza de que ainda estava abalada com aquela revelação, mas recuperei o controle. Estranhamente, ele parecia irritado quando voltou, o que é estranho, já que raramente mostra algo assim. De qualquer forma, lembrei dos meus pontos e basicamente desabafei tudo em meio a soluços. Eu disse que estava desculpando por tudo. Que me envolvi demais com velhos amigos e fui cegada por todas as atividades e encontros que não percebi quanto tempo estava tirando dos nossos planos, do nosso tempo e da nossa família. Desculpei-me por sair de casa de manhã e tentar fazer disso uma questão sobre mim, quando ele está dando o seu melhor pela nossa filha. Eu tenho sido uma parceira ruim, eu sei. Eu disse a ele que realmente aprecio o fato de que, mesmo tendo dúvidas, ele ainda está disposto a ser sincero comigo, e estou orgulhosa dele por ter coragem de se comunicar, porque isso realmente precisava ser dito, e não consigo imaginar como isso foi difícil para ele. Que eu não me associarei mais a esse grupo, porque percebi o que eles realmente pensam dele, e que fui boba por não ter percebido isso antes. Que sei que o magoei e quebrei sua confiança, e lamento que ele tenha passado por tudo isso, e que nunca percebi porque estava muito envolvida na minha vida quando deveria estar envolvida na nossa vida, e sinto muito. Que devemos ser uma equipe e que não quero ficar juntos apenas por causa da Lily, mas quero ele. Se tiver algo mais a dizer ou alguma dúvida, por favor, fale, porque desta vez vou ouvir de verdade e não vou ficar na defensiva. Com mãos entrelaçadas sobre a mesa. Que realmente me importo com ele e que sinto muito, muito mesmo, por não ter mostrado isso recentemente, e peço que me dê uma chance. Apenas uma chance, é tudo o que preciso. Dê-me a oportunidade de mostrar que o amo. Ele apenas respirou fundo e mencionou problemas gerais que, inicialmente, eu praticamente descartei. Sobre a intimidade, ele disse que eu aparentemente sempre me apressava e que parecia menos fazer amor e mais como ser um objeto sexual vivo e respirante. Aquilo doeu muito, juro que senti dor no peito naquele momento, e não entendo o que fiz para fazê-lo se sentir dessa maneira. Ele mencionou também o quanto eu gasto pouco com Lily e que ele tem tentado nos reunir com mais frequência, apenas para me ver chegar em casa cansada metade das vezes. Ele também disse que levará um tempo até confiar o suficiente em mim para falar algo que possa fazer você correr para suas amigas, o que doeu considerando o fato de eu tê-las abandonado por ele. Mas eu entendi principalmente de onde ele estava vindo agora que não me sentia mais atacada pelo que ele disse. Ainda doeu quando ele acrescentou, você vai mudar por 1 ou 2 semanas e depois voltar ao normal e esquecer que isso já aconteceu. Eu disse a ele que estava tudo bem e que tudo o que ele precisava fazer era me deixar mostrar o quanto eu me importo. No geral, foi ótimo. Todo o planejamento deu certo e parecia que um peso tinha saído do meu peito. Eu até fiz os pequenos gestos reconfortantes durante o processo, como segurar as mãos e nos olhar nos olhos.
Eu quase pude ver uma pequena mudança em sua expressão, principalmente nos olhos. Ele estava com o rosto sério o tempo todo, mas eu podia dizer que ele estava lutando para não desmoronar, já que ele raramente treme. Um dos sinais dele é quando os dedos começam a se espalhar como uma espécie de garra boba, e isso certamente não aconteceu desta vez. Eu sabia que havia esperança. Já marquei uma babá para o dia livre dele e fiz uma reserva em um restaurante sofisticado que ele gosta. Ele concordou em sair comigo com um pequeno aceno de cabeça e eu honestamente me senti extasiada. Imediatamente o abracei, mesmo que ele estivesse um pouco rígido no começo, ele retribuiu. Já faz um tempo desde que nos sentimos tão unidos, agora que penso nisso, e a sensação é diferente e animadora. Nós fomos dormir na mesma cama e ficamos empolgados quando ele segurou meu pescoço e nos aproximou, olhando nos meus olhos enquanto encostávamos as testas. Mas fiquei desapontada quando ele simplesmente adormeceu lá. Eu sei que será um longo caminho e, se tudo correr bem, abordarei como minhas necessidades podem ser atendidas um pouco melhor. O sexo parece estar fora de questão porque, como um comentarista disse, você o incomodou tanto quando ele estava estressado que agora é um fardo para ele, e forçá-lo só causará ressentimento. Se ele iniciar, ótimo, eu tentarei de vez em quando e não o pressionarei se ele não parecer interessado. Percebi que meu ego realmente sofreu um golpe quando ele recusou quando eu iniciei e tive que implorar outras vezes apenas para me sentir amada pela única pessoa cuja opinião importa quando se trata do meu corpo. Ambos temos trabalho a fazer, especialmente quando se trata de comunicação, e já estou procurando um terapeuta ou conselheiro que se encaixe em nossos critérios. Também peguei os livros recomendados para descobrir nossas linguagens de amor e fazer isso funcionar. Desde esta manhã, tenho feito o meu melhor para iniciar abraços regulares, o que ele parece preferir do momento, além de pequenos abraços por trás enquanto ele está cozinhando ou beijos rápidos que o surpreendem às vezes. Não sei como pude ter deixado isso passar despercebido. Ele até virou a bochecha uma vez, mas pode ter sido por acidente. Ele tem sido muito receptivo de outra forma e nossa filha parece estar mais feliz com isso. Talvez eu faça mais uma atualização no final da semana e isso deve ser tudo. ADM aqui, ela deletou a conta. Obrigada a todos que me ajudaram a elaborar os pontos e o que fazer. E para todas as pessoas que dizem que ele deveria me deixar, fiquem furiosas. Isso não vai acontecer. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!